Olá, pessoal. Eu sou o Lucas Arantes, do programa História da Arte Online. Eu sou o professor Dante Velloni. Espero tenhamos todos muito prazer em ter esse momento de arte. E hoje nós vamos falar sobre Van Gogh, é isso, professor? Vamos aqui, vamos ver esse Van Gogh que não para de trazer. À medida que nós conhecemos mais Van Gogh, mais nos encantamos por ele. Dante, por que as pessoas amam tanto esse artista chamado Vincent Van Gogh? Eu acredito que as pessoas gostem tanto da obra de Van Gogh porque sinto eu que Van Gogh conseguiu colocar suas vísceras nas obras. Pela primeira vez, possivelmente pela primeira vez na história da arte, um artista consegue colocar não só o que pensa, mas o que sente na sua profundidade. E Van Gogh tinha isto. Ele, além de pensar, que era um intelectual, Van Gogh foi um intelectual, ele era um homem também carregado de emoções. E, por motivos mais diversos, ele não as continha. Ele deixava com que essas emoções se expandissem, explodissem como um vulcão. E a sua obra parece realmente um vulcão. E cada uma das suas pinturas, dos seus desenhos, parece, às vezes, uma lava que escorre, uma, uma, uma lava que explode. Enfim, cada uma delas é uma explosão de emoção sem comedimento. Que maravilha! Essa comparação da lava explodindo foi muito boa, porque Muito oportuna, né? Porque nós estamos vendo lá nas Canárias, nós estamos vendo explosões, né? Aliás, diga de passagem, eu faria o ano passado, não fui por causa da pandemia. Eu faria uma exposição em Catânia, na Itália, e Catânia, da cidade, você olha, você vê o vulcão de Catânia, né? O Etna. E o Etna entrou em erupção, claro, sem colocar em perigo. Mas, enfim, essa é só uma curiosidade lá do sul da Itália, na Sicília. Né? Que maravilha. Olha uma pergunta aqui da Janice, que estamos ao vivo aqui, então vamos aproveitar quem está nos acompanhando para responder também. Ela fala: gosto muito dele, foi autêntico na sua procura. E poucos sabem que ele também estudou desenho, é isso, professor? Realmente, Van Gogh estudou muito desenho. Ele achava que ele não conseguia aprender, mas Van Gogh estudou muito desenho. Van Gogh começou, depois de tentar uma vida uma vida de pregador religioso, né? Ele passa a dedicar-se à arte. E ele vai, por exemplo, para Antuérpia, ele vai para Haia, atrás desse aprendizado. E lá ele desenha muito. Ele nunca acha que consegue desenhar bem. E se compararmos os desenhos acadêmicos, digamos assim, sim, os desenhos de artistas que vinham da academia, realmente a obra de Portinari, o seu desenho, ele não correspondia àquela precisão anatômica, embora Van Gogh tivesse um outro ingrediente que é muito mais importante, a meu ver, do que o desenho preciso, que era a emoção. A obra de Van Gogh tem a liberdade. Ele não acreditava muito nisso, mas nós sabemos que tem. E professor, geralmente as pessoas acham que o Van Gogh pintou alguns quadros, algumas coisas. E quando você soma aos desenhos de Van Gogh, porque eu lembro que você já mostrou uma vez que ele começou a desenhar desde criança, uns caracóis, né? Desde criança ele já desenhava caracol, que tem nos desenhos dele também. Quantas obras o Van Gogh tem aproximadamente? Pinturas, umas 600, né, aproximadamente, ou não, mais. Voltemos, vamos voltar. É que existe, assim, quantas obras, vamos dizer que ele tem umas 2.000 obras. Van Gogh produziu bastante. Pinturas, são tantas pinturas também. Van Gogh produziu muito. Nesse bojo se inclui também o desenho. Aliás,
O desenho foi, enquanto o Van Gogh acreditava estar estudando o desenho, assim como já mencionei anteriormente, o seu próprio desenho passou a ser uma obra de arte. Não foi feito com tal objetivo, muitos deles não foram feitos com esse objetivo de ser uma obra de arte. Ele via como um estudo, como um momento de aprendizado. Ele não via como uma obra final, tanto que muitos deles são em papel simples, feito rapidamente, muitos deles. Mas, naturalmente, que depois da sua obra, no início do século XX, ser descoberta, digamos assim, cada traço, cada escrita de Van Gogh é importantíssima na história da arte universal. Professor, você explicou agora há pouco por que o Van Gogh ele é tão admirado pelas pessoas, né? Você comentou isso, por que ele é tão... As pessoas amam tanto ele, e você disse que ele não se expressou só na tinta, mas parece que tem emoção dele ali na tela também. Para você, o que é mais curioso ou mais encantador no Van Gogh? Seja uma obra, seja algum fato da sua vida, o que você destacaria sobre Van Gogh? A sua obsessão por uma causa. Tudo que Van Gogh pegou para fazer, ele fez com obsessão. E obsessão é um termo até pejorativo, mas, às vezes, quando nós vemos a obra de Van Gogh, que é uma obra obsessiva, nós achamos que é muito boa. Para o autor, às vezes, isso pode não ser muito saudável em termos de vida, em termos de experiência afetiva. Mas, por exemplo, quando o Van Gogh foi para ser missionário, ele foi com tudo. Ele vai viver com os mineiros, né? Aquelas pessoas que tiram um carvão lá do fundo das minas, e ele vai junto, ele desce nas minas, ele quer viver aquilo, ele quer pregar para eles e viver como eles, com toda a miséria que eles viviam, né? E viviam miseravelmente os mineiros, tanto que uma das primeiras manifestações contra o patronato é dos mineiros da França, por exemplo, ou pelo menos que se sabe. Enfim, Van Gogh era obsessivo, e quando ele passa, ele não é aceito para ser missionário por causa dessa vida que ele se mistura com os trabalhadores. Van Gogh, portanto, decide ser artista, e aí ele vai ser um artista também obsessivo. Ele quer aprender, ele é obsessivo no aprendizado, por isso ele desenhou demais, ele desenhou muito. Ele queria ser pintor, ele pintou muito, experimentou muito. E a sua vida se misturou à sua obra, porque nós conseguimos ler a vida de um indivíduo através da sua obra, e poucos conseguiram fazer isso. Por exemplo, outro grande artista como Claude Monet, nós não enxergamos o indivíduo Claude Monet na sua obra, nós enxergamos um sujeito que se dedicou a uma causa, a causa impressionista, dos princípios da cor e luz, mas nós não enxergamos Monet na sua obra. É nesse sentido que Van Gogh consegue extrapolar, ir além e mostrar-se como humano, e mais, com todas as mazelas do ser humano. E é isso que é grandioso, a meu ver, em Van Gogh, entre tantas outras coisas. Olha a Viviane falando, bom dia, professor. Moro e falo daqui do Japão. O professor pode falar um pouco da paixão de Van Gogh pelo Japão e pela arte japonesa do ukiyo? Van Gogh tem... Ukiyo-e, né? Ukiyo-e. Salvo engano, a pronúncia é assim. Maravilha. Ukiyo-e, salvo Van engano. Gogh, Van Gogh tem muitas obras inspiradas no Japão. Isso mesmo. Tem sim, Viviane. Que bom que você lembrou-se muito bem. Van Gogh tem um período até tratado não só por ele, mas ele assumiu também uma adoção do que se chamou no século XIX de japonismo. O japonismo vem a ser o seguinte: nós temos que falar um pouquinho. O Japão tentava pela primeira vez se globalizar. Não entendamos com esse
globalizar com esse sentido genérico que hoje se usa. Globalizar, isso é, sair do Oriente e mercado, em termos de mercado, trocar com o Ocidente. E o Ocidente descobre que o preço das obras e das coisas lá do Japão, do Oriente, eram muito mais baratas. Então passam, especialmente os franceses, a comprar produtos japoneses e trazer, importar. Né? Tá, então, inicialmente, por isso eu sempre falo que a minha história da arte é sempre contextualizar. Seria simples se dizer, sim, ele foi. Minha história da arte é contextualizada. Então, eu tenho que compreender por quê. O japonismo na França foi uma questão inicialmente comercial. Então, as obras vêm do Japão, e nesse bojo, nesse conjunto de coisas que vêm do Japão, Bing era um comerciante, né, que tinha uma galeria. Né, ele começa a trazer as gravuras japonesas. E ele começa a difundir essas gravuras pela Europa, não só pela França, mas pela Europa, pela Inglaterra e França, mas por toda a Europa. Por quê? Essas gravuras são o Akiyo-e, se a pronúncia não estiver errada. Né? Ela escreve Akiyo-e. Né? E os artistas se encantam, por quê? Essa técnica Akiyo-e, ela consegue representar e reproduzir tonalidades diversas, são impressões em xilogravura, é impressão em madeira, matriz em madeira, e quando eles iam entintar, eles sacam que eles poderiam entintar não uma área toda chapada de uma cor, mas fazendo uma transição cromática entre um tom e outro. E o Akiyo-e explora muito isso, essas passagens, essas nuances sutis cromáticas, de cores que se juntam. E essas gravuras vêm. Van Gogh se apaixona muito. Van Gogh gastou muito dinheiro, que nem tinha. O dinheiro que o Theo, o irmão dele, dava para ele gastava comprando gravuras japonesas, porque ele se inspirava nelas. Ele era apaixonado realmente pela gravura japonesa. E tanto que ele copia várias obras japonesas. Ele copia a gravura, que é uma impressão no papel arroz japonês, ele pinta na tela com óleo o mesmo tema, fazendo modificações. O Van Gogh faz a pintura de um galerista, um sujeito que vendia material de arte, que vendia quadros na loja de tintas, que fica amigo dele. No fundo, também tem gravuras japonesas. Então, ele realmente foi muito apaixonado pela... E ela influenciou muito Van Gogh, assim como outros artistas. Que ótimo. Professor... Exclui essa parte Picasso, me perdoem. Eu ia fazer uma relação com Picasso, mas eu ia muito longe. Então, para ficar perto aqui, viu, Lucas? Essa parte, então, portanto... Claro. Professor, ainda mais se o nosso tempo é limitado, que eu sei que quando você puxa um fio, aí você vai associar bastante coisa. Puxa uma pena, vem a galinha, né? É bom para o pessoal que está assistindo e os futuros alunos seus saberem que quando acessar um conteúdo mais aprofundado seu, eles vão encontrar uma riqueza de conteúdo sem igual. É como tem um ditado que diz, quando puxa uma pena, vem a galinha. Obrigado, a Viviane confirmou para mim, ela que está lá no Japão, a pronúncia perfeita, né? Ótimo, obrigado. Eu faço esforço para aprender, viu? Que legal. Professor, tem uma aluna sua aqui no Instagram, que inclusive é aluna do seu curso completo, que tem Arte Nouveau e tantos outros. Ela é nossa aluna do programa História da Arte Online. Exato, chama Cristiane Belém. Ela pergunta, Van Gogh também copiou algumas obras de François Millet? Por que esse fascínio pelo realismo? Oi, que bom, que ótima pergunta. Muito bom, porque é o seguinte, você vê como aí que está... Eu poderia te dizer assim, numa outra circunstância. Sim, ele copiou, né? Ele gostava. Agora o professor Dante vai aplicar aquilo que acredita, que é contextualização, cronologia e contextualização. Sim, mas volto para te responder essa questão, para entender por que Van Gogh
copiou muito as obras de Millet, nós temos que voltar ao início da sua formação. A sua formação, quando Van Gogh vai lá inicialmente vai para Bruxelas, para Bélgica, desculpa, ele vai para Borinage, né? Borinage é uma cidade na Bélgica que vai pregar para os mineiros, os trabalhadores. Então, veja, trabalhadores, a obra do Millet é um olhar realístico para o trabalhador menos privilegiado, ok? Então, temos que entender também o que é a obra do Millet. Millet é um dos principais artistas do realismo, que tinha como essência e princípio um olhar crítico sobre as diferenças e as injustiças socioeconômicas e culturais também na sociedade industrial, do início da industrialização da Europa. Portanto, Van Gogh ele assume isso, mas inicialmente como um trabalho messiânico, não é? Como um missionário. E ele vai lá, ele prega, ele começa a conviver com essas pessoas. Bem, para com isso, ele foi negada a permissão dele pregar. Ele não, porque ele tinha um comportamento já muito. Não foi aceito como missionário. Enfim. Portanto, é nesse momento que ele abandona a pregação e vai para a arte. E ele faz da arte, começa a fazer sua arte como também se estivesse fazendo um trabalho missionário. Ele, inclusive, acredita, de alguma maneira, que a arte, especialmente quando ele conhece Millet, ele conhece Millet e um outro também, ele conhece Jules Breton, que é um outro artista realista que poucos conhecem. E ele vê que na obra desses artistas eles só olhavam essas pessoas, as pessoas consideradas injustiçadas pela sociedade, pela exploração do trabalho. Então, ele continua o trabalho missionário interno, só que através da arte. Então, é aí que ele vai se inspirar em Millet, porque ele conhece Millet, na verdade, quando ele vai para Nuenen, sua cidade, que a família mudou de Etten, vai para Nuenen, e depois ele vai para Haia. E junto com um amigo lá em Nuenen, o Anton van Rappard, é um amigo dele que também tinha essa tendência de olhar aos artistas, desculpa, tinha essa tendência também de olhar o homem menos privilegiado, ao contrário de fazer uma pintura de uma madame sentada no sofá, numa poltrona, ele vai olhar as mazelas. Enfim, então ele tem essa afinidade. Então, no início, ele vai copiar, sim, as obras de Millet, e no final da vida, quando ele já está alterado emocionalmente, ele está realmente. O Van Gogh passou por uma experiência psiquiátrica profunda, e ele volta a ficar copiando o que ele já tinha feito. Não, ele não só copia o Millet, mas ele copia a sua obra que ele copiou do Millet. Então, ele faz outra série de Millet. Como disse, sempre Van Gogh muito obsessivo. Portanto, desculpe. Portanto, Van Gogh acredita, olhando a obra de Millet, que era algo do alto, isso, veja, com a divindade. Ele via um trigal, ele falava que eram as vozes do trigo. O trigo tem voz, né? Então, ele começa até a mistificar, de alguma maneira, aquilo que ele produzia. Enfim, ele realmente teve uma afinidade, e Van Gogh pautou muito a sua obra. Ele só deixa um pouquinho Millet e esse princípio do realismo, porque o realismo é de 1850, grosso modo de 1850. Mas Van Gogh não abandona. Van Gogh passa pela experiência impressionista, conhece o impressionismo profundamente, conhece, porque ele vai frequentar o estúdio Cormon, o Cormon, em francês, e onde conhece os impressionistas, Toulouse, Gauguin, Manet, Monet, Renoir, Degas, ele conhece tantos, né, artistas. Seurat conhece através desse grupo, e aí ele
A arte em 1886, quando ele vai para Paris, se transforma absolutamente. Aí ele deixa de lado os temas de trabalhadores, de funções menos nobres, vamos dizer assim. Então, ele sempre está próximo dos menos privilegiados. Tem uma pergunta aqui da Alana Gouveia. Professor, gostaria que falasse um pouco sobre o uso de tantas cores em obras que retratam mar e campo. Aí ela continua. Van Gogh tinha esse olhar que acho espetacular. Existe uma explicação porque ele via tantas cores e ambientes que não enxergaríamos aquela imensidão? É verdade, é porque a arte ela não é realidade, né? E o que nós olhamos, o que nós vemos, o que nós olhamos e enxergamos, a arte necessariamente não precisa reproduzir. Então, Van Gogh, como artista, e aí ele é dotado. Essa arte que você está falando de Van Gogh já é a arte a partir do conhecimento e da experiência impressionista. Então, Van Gogh ele vai colocar não o que ele vê, mas o que ele sente daquela paisagem, daquele objeto, que ele vai pintar muitos objetos também, assim como os impressionistas, né? Vão olhar meio uma mesa com o que tem ali em cima, ou a paisagem que se apresenta ali. Mas aí ele coloca aquele entendimento, que são jogos de cores. Por exemplo, alguém fala sobre o amarelo de Van Gogh. Por quê? Porque para ele o amarelo era a cor que explodia diante das outras cores. É a cor mais luminosa de todas é amarelo, né? O comprimento da cor amarela no espectro eletromagnético ela é mais longo, né? Das cores, é claro, o branco, eu estou falando das cores. Enfim, então ele vê no amarelo a explosão, e aí ele usa o quê? De fundo, ele não tem fundo, a pintura dele não tem fundo, mas ele deixa, ele sobrepõe o amarelo a outra cor, por exemplo, ao violeta, que é cor complementar. Violeta e amarelo são cores complementares. Elas estão diametralmente opostas no círculo cromático. Quer dizer, são comprimentos de onda absolutamente diferentes. Uma é muito longa, outra é muito curta. Cor complementar é isso. E essa relação entre duas cores complementares cria uma reverberação cromática, uma reverberação óptica, e era isso que eles queriam, uma mistura óptica e não uma mistura física da tinta na tela. Então, isso acontece conosco. Aí, essa vibração que você sente, que nós sentimos quando olhamos a obra de Van Gogh, ela é produto também, assim como fez Monet, fizeram outros artistas também, à sua maneira. É que Van Gogh explode. Ele deixa também uma materialidade na tela. E essa materialidade nos encanta também, porque nós pensamos um homem trabalhando ali em cima, passando o pincel naquele momento, com aquela intensidade, com aquela força. Mais adiante, lá de 50 anos, 60 anos depois, um outro sujeito vai fazer uma coisa muito parecida. E eu estou fazendo aqui relações. E a minha história da arte só funciona com relações. Que é quem? Jackson Pollock, que vai também, com seu gesto, lançar a tinta à distância da tela, do expressionismo abstrato já nos Estados Unidos, no pós-guerra americano. Portanto, vejam, as relações entre artistas. Jackson Pollock e Van Gogh. Onde é que está uma relação entre eles? A entrada do corpo, do gesto, no resultado da sua obra. Isso nos encanta. Tem uma coisa que você costuma brincar, que o Van Gogh é precursor da selfie, né? Porque ele tem muitos autorretratos, né? E na época dele já existia fotografia. Por que ele fez tantos autorretratos e eles são tão diferentes entre si? Eu arriscaria dizer que o início da produção de autorretratos de Van Gogh, e ele fez bastante, eu fiz uma compilação de todos os seus autorretratos conhecidos. Ele começou fazendo os autorretratos em 1886, quando ele vai para Paris. Eu arrisco dizer que Van Gogh teve uma vida de tanto excessos,
de tanto excessos que ele passou a não reconhecer-se mais, porque foi uma mudança, uma alteração tão grande com a vida que ele tinha, por exemplo, anteriormente à chegada a Paris. Ele esteve em Antuérpia, ele esteve em Haia, né? Ele foi em Haia fazer curso com um primo que era pintor, ou casado com uma prima que era pintor, conhecido, respeitado. Depois foi para Antuérpia, na Academia Real de Belas Artes de Antuérpia. Começou a fazer, brigou com o professor, mas lá era aquele ensino acadêmico, etc. Aí ele vai para Paris, aí deslumbra-se com Paris. E nesse momento é quando ele tem o primeiro distúrbio, vamos dizer assim, se a gente falar emocional, fica muito leve para Van Gogh. Distúrbio emocional é muito leve. Às vezes nós temos um distúrbio emocional no trânsito, quando o sujeito aí grita, fala com outro, é um distúrbio emocional. Mas Van Gogh, o grau do distúrbio emocional dele não era esse, era um distúrbio psiquiátrico já, né? E foi no primeiro momento, depois, quando ele bebia e fumava muito, e não comia. Van Gogh não se alimentava direito. Passava pão e café, pão velho e café. Café ele não ficava sempre, porque o cachimbo era companheiro permanente dele. Então, Van Gogh bebia e fumava muito em Paris, com as amizades. A vida noturna em Paris realmente era sedutora, né? Meia-Noite em Paris, aquele filme espetacular, né, do Woody Allen, faz com que a gente tenha vontade de ir naquele tempo para conhecer aquilo e viver aquele momento que eles viveram. Mas ele mesmo dá a resposta. Cada um acha que um tempo é melhor que o seu, né? E isso é uma coisa muito bonita que o Woody Allen fala no filme. Mas voltando, portanto, a vida de deslumbramento leva aos excessos, mas muitos excessos. E pela primeira vez ele tem um surto, vamos dizer assim, de saúde mental, e também soma-se aí com a baixa resistência, pouca alimentação, muita bebida e muito fumo, muita noite mal dormida, ele vai tratar também da sífilis, né? Que Van Gogh foi acometido de sífilis, o que atacou muita gente. O seu irmão, possivelmente, Theo, também tenha morrido de sífilis, ou decorrência da sífilis. Então, Van Gogh começa a olhar para si como um estranho. Essa é uma interpretação minha. E ele fala: quem é este que eu vejo no espelho? E ele se olha no espelho para fazer as suas pinturas. Tanto que muitos autorretratos parecem invertidos de acordo com os aspectos fisionômicos dele. E então eu tenho essa intuição. Ninguém vai saber, nem ele mesmo saberia responder se fosse perguntado. Por que ele passa a fazer? Isso acontece em Paris. A partir dali, só nesse ano ele faz, salvo engano, uns 8 ou 9 autorretratos, no ano de 1886, em Paris. Em 87, ele faz outra avalanche de autorretratos, né? Faz bastante autorretratos. E aí, à medida que ele vai se deteriorando emocionalmente, mentalmente, ele passa a deixar evidente essas transformações nos seus autorretratos. E isso, embora uma tragédia para ele, é encantador para que a gente conheça o homem, o ser humano. Van Gogh não mostrou nas suas pinturas somente o homem que era Van Gogh. Ele mostrou um pouquinho de cada um de nós que estamos presentes nas suas pinturas. Nós normalmente acreditamos e achamos, e temos certeza até, que Van Gogh foi um artista, um pintor estupendo, mas nós não devemos esquecer que ele foi um grande escritor de uma literatura da narrativa. Isso, ele narrava o que estava acontecendo com ele. Como eu disse anteriormente, Van Gogh, tudo o que fazia era com intensidade, com obsessão. E ele escrevia também com obsessão. Ele escrevia cartas e cartas, dando detalhes da cor colocada no canto da pintura, especialmente para o seu irmão Theo, que não era só seu financiador. Theo era um parceiro, claro, além de irmão, era alguém que Van Gogh podia contar como ombro.
era o ombro que podia. Mas Van Gogh traiu. Como homens são homens, Van Gogh também teve suas mazelas, né? Van Gogh foi morar, por exemplo, no apartamento de Theo. Theo era sofisticado. Theo era um negociante de arte, trabalhava para uma empresa grande de negócios de arte, né? E andava muito arrumado. Vamos dizer assim, andava de ternos e sapatos, meias e gravatas sofisticadas. Van Gogh vai morar no apartamento dele. Ele, ele transgride em todo o apartamento. Ele chega a limpar pincéis com meias sofisticadas de Theo. Pegar uma gravata do Theo e passar tinta. Isso era uma maldade. Ele tinha, aí não vem ao caso agora, mas certeza que Van Gogh, ele com todo o seu messianismo, Van Gogh também tinha aqueles ingredientes que todos nós temos, né? Ciúme, inveja em alta escala. Van Gogh tinha uma inveja em alta escala. E isso ele demonstrou com tantos amigos que o queriam bem, artistas, mas quando ele percebia que saía um pouco, alguém estava. O caso do Van Gogh. Van Gogh tinha uma visibilidade mais ampla. Eles vão morar, né, em Arles juntos. Moram 3 meses quase só. Já brigam. Uma briga que vocês sabem com certeza, né? Culmina na sua autopenitência em cortar sua orelha, por exemplo. Enfim, Van Gogh passou por tudo isso, mas graças a essas 600 e tantas cartas que sobreviveram, é que Van Gogh deixou parecer quem ele é. Talvez, sem as cartas a Theo, nós não teríamos conhecido tanto de Van Gogh como conhecemos. Ele seria somente um grande artista, mas que nós não teríamos sabido quanto da sua alma ele colocou nas suas obras. Ainda bem que ele deixou essas cartas. Muito obrigado, Van Gogh. E agradeço também a vocês por estarem aqui. Vocês, meninos e meninas, que estão aqui nos acompanhando nessas lives.